gente vai trabalhar, a gente trabalhou na outra aula, né? O aparelho genital masculino, né? Viu todo o aparelho genital masculino e como ele funcionava. Hoje, a gente vai ver o aparelho genital feminino e como ele funciona. Então, assim como o aparelho genital masculino, o aparelho genital feminino também tem órgãos externos e órgãos internos, certo? A gente tem aqui como órgãos internos, a gente tem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vulva, tá? Ou o pudendo, que também se chama, que é a parte externa da genitália feminina, da genitália feminina. Desculpa, gente. Eu vou repetir. A gente tem como órgãos internos os ovários, as tubas uterinas, útero e vagina, certo? Essas são as partes internas do sistema reprodutor feminino, tá? Aí a gente tem externamente a vulva, tá? Que todo mundo fala, a vagina. Não, a vagina tá lá dentro. O que tá por fora, o nome correto é vulva, tá? Então, a gente vai agora trabalhar cada um desses órgãos. A gente vai falar sobre o ovário, sobre as tubas uterinas, sobre o útero, sobre a vagina, e vamos falar também sobre a vulva, que é a parte externa, vulva ou pudendo, né? Que é a parte externa do órgão, do aparelho genital feminino, tá bom? Então, deixa eu passar aqui. Ó, aqui a gente tem os órgãos internos, ó. Essa parte aqui é a vagina. Aqui eu tenho o colo do útero, que é a entradinha para o útero. Tudo isso aqui é o útero, certo? Aqui, essa partezinha aqui, ó, é o endométrio, é a parede do útero. Aqui eu tenho ovário, eu tenho um de cada lado, certo? E aqui eu tenho a tuba uterina, que eu também tenho uma de cada lado, certo? Órgãos internos do aparelho reprodutor feminino. Fala. É que tu tá fazendo com uma bolinha, só que não dá pra ver muito bem a bolinha. Eu acho que é melhor tu mostrar com os dedos, sei lá. Ah, com a caneta, talvez? Vou mostrar com a caneta para ver, tá? Uhum. Ó, aqui eu tenho a vagina. Ficou melhor? Sim, agora dá pra ver. Não deu para ver? Agora dá pra ver onde é que você tá mostrando. Ah, tá. Então, aqui eu tenho a vagina. Aqui, toda essa parte aqui é o útero. Aqui, ó, essa paredezinha é o endométrio. Aqui eu tenho os ovários, eu tenho um de cada lado, tá? E as tubas uterinas, também uma de cada lado. Todos esses órgãos aqui, como eu já falei, fazem parte do sistema reprodutor feminino interno, tá? Essa parte aqui, ó, é a parte externa, que a gente chama de pudendo, né? Ou vulva, tá? Então, aqui, no aparelho genital externo, a gente tem a vagina, aqui. Logo acima, a gente tem a uretra, certo? Aqui a gente tem os pequenos lábios e aqui a gente tem os grandes lábios. Logo acima aqui a gente tem uma pontinha, uma espécie, é um músculozinho, né? Que é o clitóris, certo? E aqui a região pubiana, onde é o pubis, onde aparecem os pelos na puberdade, certo? Então, eu quero saber, até aqui, entenderam? Tem alguma pergunta? Entendemos. Todo mundo entendeu direitinho? Sim. Eu entendi, só não consegui ver direito onde é que fica cada coisa no externo. No externo. É que Tá. tu falou, tem várias coisas ali, eu não consegui entender, mas tu falou da vagina, mas a vagina não era interna? Vagina é interno. Não falei da vagina aqui.
Vagina, não, falei, mas é que é assim, ó, é o orifício da vagina. A vagina tá lá para dentro, entendeu? Essa aqui é a parte que se abre para fora da vagina. Aqui, ó, Gabriel, tá vendo aqui, ó? Consegue ver? Sim. Aqui, ó. Então, lá para dentro tá a vagina. Aqui ele coloca vagina porque é o orifício, é a parte que se abre para fora, entendeu? Uhum. Tá? Então, por isso está aqui vagina. Na verdade, devia estar orifício da vagina. Era mais correto estar assim, tá? Orifício da vagina, certo? Então, aqui, ó, vocês lembram que no aparelho reprodutor masculino, né, tinha a uretra, né, e a uretra servia tanto para, na hora que o homem tivesse uma ejaculação, sair o sêmen, quanto para também botar para fora, expelir a urina, né? Então, ela servia para as duas coisas, para o aparelho reprodutor masculino e para o aparelho excretor, para o aparelho urinário, certo? No caso da mulher, não é assim que funciona, certo? No caso da mulher, ela tem o orifício da vagina aqui, ó, né? Por onde ela vai expelir a menstruação, certo? E também por onde vai sair o bebê, se ela um dia ficar grávida e gestar uma criança, é por esse buraco aqui, por esse orifício da vagina que o bebê vai sair, certo? E também para a cópula, né? Para ter uma relação sexual. Também é aqui que o pênis vai entrar, certo? No orifício da vagina, com sexo vaginal. Oi? Aquele ali na foto da direita, no útero, é ali que o bebê fica inteiro ali? Aqui, ó, Laura, ó, dentro do útero. Ele cresce aqui, tá? Cresce aqui dentro do útero, certo? Bom, então aqui, voltando aqui, ó. Pelo orifício da vagina sai a menstruação, certo? Acontece a penetração do pênis na hora da relação sexual, tá? E também é por aqui, por esse orifício, que vai sair o bebê, certo? A uretra, o orifício da uretra aqui, a uretra fica lá para dentro, né? No caso da mulher, pela uretra só vai sair xixi, mais nada, certo? Tá? Então, na verdade, o homem, ele tem dois orifícios, né? O do ânus, que a mulher também tem, para sair as fezes, né? E o orifício da uretra, por onde sai o sêmen, quando ele tem uma ejaculação, né? E sai também a urina, quando ele está com vontade de fazer xixi, certo? Na mulher, não, são três orifícios. Tem o ânus, para excreção das fezes, né? A vagina, por onde sai a menstruação, por onde pode ocorrer a penetração do pênis numa relação sexual, né, e entrada de espermatozoide e tudo mais, né, e para a saída do bebê, se a mulher engravidar, certo? A uretra na mulher é única exclusivamente para sair xixi, certo? Aqui, ó, no órgão genital externo, vocês lembram que a gente falou assim, ó, que o homem, né, quando se excita, os corpos cavernosos do pênis se enchem de sangue e o pênis fica ereto, certo? O pênis fica ereto, fica duro para poder penetrar numa relação sexual e poder dentro, né, aqui da vagina, expelir o sêmen, certo? Então, o que acontece? O pênis se enche de sangue e fica duro, né? Aqui na mulher, existe essa pontinha aqui que é o clitóris, certo? O clitóris, ele está relacionado muito ao orgasmo feminino, ou seja, o prazer que a mulher vai sentir na relação sexual, né? No caso do homem, o prazer vem com a ejaculação.
No caso da mulher, o prazer pode vir de várias formas, né? Esse orgasmo, esse prazer máximo da relação sexual. Ele pode ser, por exemplo, clitoriano. Então, significa o quê? Que na penetração do pênis, né, essa parte aqui, ó, se excita, né, e a mulher tem o orgasmo, que é um prazer maior, assim, vamos dizer, o clímax da relação sexual, certo? Então, o que que acontece? O aparelho reprodutor feminino e o masculino, né, são aparelhos diretamente ligados à reprodução, certo? E quando a gente fala de prazer, de ser bom, né, de ter orgasmo numa relação sexual, né, por que que a natureza fez isso? Por que que vocês acham que a natureza fez com que a fêmea e o macho, né, tivesse orgasmo, esse prazer grande na relação sexual? Pra ter um incentivo a fazer. Para ter um incentivo a fazer. E para ter um incentivo a fazer, por quê? Não, assim, a mulher já vai sofrer se ela tiver filho pra tirar esse filho dela. Imagina se não tivesse nada de bom. Mas assim, ó, eu quero que. Tudo bem, tem isso também, né? É uma compensação, né? Porque o parto, ele é doloridinho, assim, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas sempre tem, um parto normal sempre vai ter dor, né? Porque imagina um bebê passando nesse canal aqui, né? Então, obviamente que na hora do parto esse canal se alarga, tem toda a questão da adrenalina, uma série, ocitocina e uma série de hormônios que preparam o corpo da mulher para esse momento. Mas sempre alguma dor ela vai sentir. Então, tá certo, Laurinha, tem que ter uma compensação, né? E o Pedro falou uma coisa assim, estímulo para fazer, né? Mas por que que as espécies têm Deixa o Pedro falar, gente. para fazer velho. sexo, ter relação sexual? Porque é reprodução, é básico isso. Isso, por causa Porque senão a espécie vai morrer. Exatamente, Pedro, era aí que eu queria que vocês chegassem, né? Inclusive os Porque golfinhos. Como? Inclusive, os golfinhos, eles se masturbam com Pois é, gravetos sim. e algas. Então, o que que acontece? É para perpetuação da espécie. Mas, obviamente, que o sexo, principalmente, né? Outras espécies também, mas principalmente na espécie humana, não é só para reprodução, né? É uma fonte de prazer também, né? Não necessariamente para acontecer a reprodução. Aliás, ela só deve acontecer na hora certa, no tempo certo, né? Então, até aqui alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá. Então a gente vai continuar aqui, tá? Ó, a gente vai falar um pouquinho dos ovários, tá? Só deixa eu permitir aqui quem é que será que tá entrando aqui? Quem tá entrando? Acho que é a Mari. A Mariana. Eu acho que só dá pra ver depois que entra. É o Gustavo. Ah, tá. Deu. Então aqui, gente, ó. Os ovários, nós vamos falar dos ovários. Vocês lembram no homem dos testículos, né? Que produziam testosterona, que era o hormônio que ia fazer com que o menino adquirisse as suas características sexuais secundárias. Lembro disso, né? E também produzia espermatozoide, que é a célula sexual masculina, né? A célula reprodutora masculina. Bom, na mulher tem os ovários, que são 2, ó, um de cada lado, certo? Os ovários, quando a menina nasce, ela já nasce com todos os seus ovócitos. Então, eles são produzidos lá no ovário da menina, e quando ela nasce, ela já tem os seus ovócitos ali, certo?
Aí, o que vai acontecer ao longo do tempo? Né? A menina cresce, certo? E vai chegar na puberdade, começa a produzir estrógeno. E esse estrógeno vai mandar uma mensagem dizendo para o ovário, é como se ele acordasse o ovário e dissesse, olha, agora está na hora de amadurecer esses ovócitos, certo? Daí o que vai acontecer? A partir desse momento, um ovócito vai amadurecer aqui no óvulo, no ovário, certo? Ele amadurece aqui no ovário, e aí ele é captado pela tuba uterina, ou trompa de Falópio, esse é o nome antigo que tinha, né? Ele é captado pela tuba uterina, e ele vai começar a fazer esse caminho aqui, ó, pela tuba uterina, certo? Então, ele vai fazer esse caminho, e se a menina não tiver nenhuma relação sexual, né, que acontece com a maioria, né, nesse primeiro, no primeiro óvulo que amadurece, no primeiro ovócito que amadurece, o que acontece? Esse ovócito, ele vai, não encontra espermatozoide pelo caminho, porque não houve uma relação sexual, e aí, enquanto esse óvulo vai aqui, ó, pelo caminho da tuba uterina, certo? Aqui, no útero, o endométrio se prepara para receber um óvulo fecundado. Então, como é que ele se prepara? Ele forma uma rede sanguínea, né? Que vai, se acontecer desse óvulo encontrar um espermatozoide, né? Esse útero tem que estar preparado, porque ele vai receber lá o quê? Um óvulo fecundado, que é um zigoto. E aí ele precisa alimentar esse zigoto para que esse zigoto se torne um embrião, né? E depois, dali no endométrio se forma a placenta, que vai nutrir o feto, vai fazer as trocas gasosas, vai fazer tudo para o feto ali dentro do útero, certo? Então, o endométrio aqui se prepara, ele se prepara para essa primeira fase, que é receber o zigoto, né? E nutrir o zigoto nos primeiros tempos, até se formar a placenta. Se não acontece a fecundação, tá? O óvulo vem, vai, não encontra nada, daí ele chega aqui. Quando ele chega aqui, ele não está fecundado, não existe a necessidade dessa rede sanguínea que se formou aqui no endométrio, aí isso aqui começa a descer junto com o óvulo que se desmancha na forma de menstruação, certo? Então, isso acontece num mês, num ovário, no outro mês vai acontecer no outro ovário. Raramente acontece nos dois ovários, é muito raro. E também raramente acontece duas ovulações num período, num mês, né? Então, geralmente é uma ovulação só. Ovulação é o quê? É o amadurecimento do ovócito aqui no ovário, tá? E aí isso acontece uma vez por mês. Uma vez em um ovário, no outro mês no outro ovário, certo? E aí, se esse óvulo não for fecundado, toda essa rede sanguínea que se formou aqui, ó, para nutrir esse embrião que está começando a se formar, ela deixa de ter necessidade. E aí ela se desmancha e sai na forma de menstruação, tá? Alguma pergunta? Não. Todo mundo entendeu até aqui? Sim, capitão. Sim. Tá bom, então. Não. Ô, professora, aquilo ali é uma foto real. Como? Não, que? Aquilo ali, ó, é uma foto real. Desse lado aqui ó. Aqui parece... uma imagem real do ovário, de um ovário. Ô, Ângelo, para de desativar o Pedro, pô. Hã? O Ângelo fica mutando. eles ficam me mutando, professora. É preconceito. Ô, Pedro, eu tô gravando essa aula, Pedro. Faz favor de colaborar, tá? Ah, tá bom. Isso aí. Quando você quiser fazer uma pergunta, você abre o seu microfone e faça. Mas não dá para ficar fazendo muito comentário e tal, porque a gente tá gravando. Depois, quem não vê a aula, imagina
passar por tudo isso, né? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Ó, aqui está falando das vias genitais. As vias genitais são as tubas uterinas. Desculpa, as tubas uterinas. Isso aqui, gente, ó. Estão vendo? Consegue ver? Ó, isso aqui são as tubas uterinas, tá? Estão ligadas aqui ao útero. Aqui está o ovário, certo? Então, o que que acontece, ó? Amadurece um óvulo aqui, ele é captado pela tuba uterina, por essa parte aqui, ó, que tem essas franjas aqui, ó, certo? Então, essas franjas, elas captam o óvulo que se formou, certo? Não dá para ver muito bem. Não? Não. Tá, mas olha além do livro. No livro, vocês têm ali... Ah, no livro não tá muito bom também, né? Mas, então, aqui vocês conseguem ver, ó. Prof, usa caneta pra mostrar, porque senão não dá pra ver. Aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver? Sim. Sim, Tá. agora sim. Yes. Tá, então, olha aqui. Aqui é um tubo. Isso aqui é chamado tuba uterina, certo? Aqui eu tenho um ovário, certo? Quando o óvulo amadurece aqui, ó, ele é captado pela tuba uterina. Ela tem uma espécie de franja aqui, certo? Essas franjas aqui, elas vão captar esse óvulo, tá? Ó, aqui nessa imagem vocês estão vendo, tem uma espécie de franja mesmo, assim, como se fosse um monte de pelinhos, né? Que ficam ali, tentáculos, né? Que vão captar o óvulo, certo? E aí eles captam o óvulo e eles vão conduzir aqui pela tuba uterina. Essa tuba uterina, ela geralmente tem de 12 a 14 centímetros de comprimento, tá? E ela se estende desde o útero aqui, ó, até bem próximo do ovário para poder captar o óvulo, quando ele se forma, tá? Deu para entender? E ele é uma espécie de funil, assim, a ponta aqui que fica próxima do ovário, tá? É mais larga, sabe? É como aquela parte mais larga do funil. Imagine um funil com aquela parte larga, cheio de franjas, assim, naquela parte larga, tá? Daí depois vem a funila, né? E se liga aqui ao útero. Então, esse formato é para facilitar a captura do óvulo aqui, ó. Deu para entender? Deu? Não. Eu não entendi, tipo, como assim captura do óvulo? Não entendi. Capturar, Tipo, pegar o óvulo, entendeu? é Porque tipo olha pra aqui, formar ó, umas bolsinhas? presta atenção aqui, ó. O óvulo se forma aqui no ovário, certo? Daí, quando ele se forma, ele sai aqui, ó. Quando ele sai, a tuba uterina pega ele, entendeu? Pega e aí ele vai entrando dentro da tuba uterina. Deu para entender? Agora sim. Tá. Mais alguém tem alguma pergunta? Sim, ô prof, tipo, ele vai entrar, tipo, a tuba uterina pega, só que onde é que ela leva, assim? Ela leva para onde que ela vai levar? Pro Útero? Exatamente. Tá. Só que assim, ó, antes, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar assim, a mulher teve uma relação sexual, certo? Vamos imaginar o seguinte, a mulher teve uma relação sexual, eu vou passar para outra imagem aqui que eu acho que fica mais fácil de explicar. Aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui, ó. Mulher teve uma relação sexual, então o pênis penetrou aqui na vagina, certo? Aí teve uma ejaculação, então o sêmen entrou dentro da mulher, né? Aí esse sêmen está carregado de espermatozoide, que a gente viu tem milhares e milhares de espermatozoides, né? Então esses espermatozoides eles vão entrar, e aí eles vão entrar e vão subir aqui, ó,
certo? Então, vamos imaginar que amadureceu um óvulo. A tuba uterina captou, pegou esse óvulo, então ele entrou aqui dentro da tuba, tá? Quando chega aqui, mais ou menos no tempo, uma relação sexual, esse espermatozoide aqui, ele vai se direcionar para a tuba uterina, vai lá e vai fecundar o óvulo, certo? Lá na tuba, tá? Aí, esse óvulo fecundado na tuba uterina, ele começa, esse óvulo vai se dividir, né? E vai se dividindo, se transforma num zigoto e vai parar aqui no útero, né? Quando ele chega no útero, quando ele se fixa no útero, a gente chama isso de processo de nidação, mas aí a gente já vai ver isso quando estudar gravidez e gestação, tá? Deu para entender? Ficou travando um Sim. pouco a chamada, e daí eu não consegui ver muito bem a explicação. Eu também não, ficava parado 2 segundos assim, daí voltava tudo travado. Uhum. É Tá, verdade. então eu vou repetir, mas assim, ó, não se preocupe, porque na gravação não tem isso, tá? Depois vocês podem olhar a gravação de novo, que não vai ter isso, tá bom? Então, aqui, ó, repetindo, certo? Eu estava falando o seguinte, que vamos imaginar que houve uma relação sexual, então houve uma ejaculação e ela vai acontecer aqui, na vagina da mulher. Daí, esse sêmen, ele vai subir com os espermatozoides, né? E vai se direcionar aqui para a tuba uterina. Se houve uma ovulação, né, um ovócito ficou maduro, esse óvulo vai entrar na tuba, tá? E aí vai acontecer o quê? Vai encontrar com o espermatozoide. Encontrando com o espermatozoide, ocorre a fecundação, tá? E aí, se ocorreu a fecundação, essa célula vai começar a se dividir, formar um zigoto e vai vir para o útero, vai se fixar aqui no útero, tá? Esse processo de fixação do zigoto aqui no útero, a gente chama de nidação. E eu falava que isso a gente vai ver quando a gente estudar gravidez e parto, tá? Será quem é que inventou esses nomes, zigoto ou essas coisas? Como é que é? Quem é que inventou esses nomes, tipo zigoto e tal? Cientistas, os médicos, cientista, porque nem todo médico é cientista, né? Mas tem médico que é cientista, anatomistas, principalmente anatomistas, né? Que deram esses nomes, tá? Mas por que zigoto, cara? Sabe? Porque a Na verdade, é porque junta duas células. Junta a célula masculina com a feminina, tá? Aí forma um zigoto, tá? É que assim, ó, para explicar isso, eu teria que explicar para vocês, e não é o caso agora, a ovulogênese e a espermatogênese. Mas para estudar isso, vocês precisam estudar um pouco de genética, e daí a gente vai ver isso ainda no 9º ano, e vocês vão ver com mais profundidade no ensino médio, tá? Isso aí, o professor, isso aí tá dizendo do gene I e Y, né? Essas coisas. Como? Gene I, Y, X, né? O gene. Mas daí é o estudo da genética mesmo, né? Que a gente vai estudar o cariótipo da espécie, no caso, né? Se eu vou estudar a genética humana aqui, aí eu vou estudar o cariótipo da espécie humana, que é formado por cromossomos. O cariótipo é um conjunto de cromossomos da espécie, né? Aí cada par de cromossomo, tem N características da espécie toda ali, né? Então, é isso que a gente vai estudar. Sim, tem a ver, porque, assim, o cromossomo sexual que vai dar origem a uma mulher é XX, tá? E o cromossomo sexual que vai dar origem a um homem é XY. Mas isso, eu não vou trabalhar isso com vocês agora.
Vocês estão só estudando a parte mais anatômica do sistema reprodutor masculino e feminino. Entender do que ele é formado, quais são as partes e a fisiologia dele, ou seja, como é que funciona isso aqui, tá? Depois, toda essa parte de reprodução, como é que se forma o zigoto, se forma de 2 células, né? Cada uma dessas células sexuais tem metade dos cromossomos da espécie. Tudo isso vocês vão estudar depois, tá? Senão vai confundir muito agora, tá bom? Aqui, gente, ó. Então, aqui a gente tem o útero, né? Tem essa parede aqui, ó, que é o endométrio, certo? Aqui a gente tem o colo do útero, tá? E o útero, ele é um órgão que não é muito maior que uma mão fechada, assim, ó, né? Ele é pequenininho, certo? Só que ele é bem musculoso e tem bastante elasticidade, e à medida que o embrião cresce ali dentro, ele vai se alargando, tá? Aqui a gente tem o aparelho reprodutor feminino, a parte externa, tá? Que eu já falei, né? A gente tem glândulas aqui no aparelho reprodutor feminino, glândulas que são 2 glândulas que secretam um muco que é lubrificante. Então, essa parte ali da vagina, mais internamente, ela fica lubrificada, né? Isso é importante, porque senão, na hora de uma relação sexual da penetração, ia doer muito, né? Se a mulher não tiver muito lubrificada, né? E na entrada da vagina tem uma membraninha circular que se chama ímen, tá? E ela fecha parcialmente o orifício da vagina, certo? Parcialmente. Então, tem vários tipos de ímen, tá? Ó, a gente tem ímen aqui, ó, tem ímen assim, certo? Tem ímen assim, tem ímen pequenininho, e esse aqui é um ímen já de uma mulher que já teve relação sexual, provavelmente aqui já teve até filho, certo? Tá? Alguma pergunta? Qual deles, qual a ordem que eu não vi? Aqui, ó. Tem vários tipos de ímen, tá? O ímen é uma membraninha que recobre parcialmente o orifício aqui da vagina, tá? Então, ele pode ser todo furadinho, ele pode ter só um furinho no meio, ele pode ter 2 furinhos. Nesse caso aqui, ó, é um ímen de uma pessoa que já rompeu essa membrana, né? Ou seja, já teve uma relação sexual. Provavelmente aqui, por esse espaçamento aqui, ó, tá? Esse aqui é uma abertura vaginal de uma pessoa que já teve até filho. Por essa estrutura aqui, ó, tá? Ô, prof, eu não consigo ver a última imagem porque, tipo, aparece as pessoas aqui no lado e eu não tô conseguindo ver. Tu não consegue botar o computador um pouco pro lado? Se todo mundo fechar a sua câmera, eu acho que dá para ver melhor. Não dá, Não é, porque gente, fica é só aparecendo aqui no vocês. lado. É só ficar na vertical o celular, que daí dá tudo certo. O meu tá na vertical e não dá pra ver. Tá, daí eu não posso fazer nada, né? Aqui, ó, vou tentar de novo. Esse aqui, ó. É só um negócio bem grande. Prof, é só trocar. Quer dizer, Brenda, é só trocar o layout ou. É só a professora colocar o computador mais pro lado. Não, dá pra ver se você colocar na vertical. Tá. Eu vou passar aqui. Ô, prof, o que acontece quando, tipo, rompe? Tem algum efeito lateral, alguma coisa do tipo? Pessoal, é o seguinte, a nossa aula já acabou. Eu tenho que entrar com o 6º ano agora.
Tá? Tchau, galera. Ué, já não Foi foi muito a aula bom do ter uma sexto aula ano? com vocês. Ah, então falou então, mano. Foi muito bom ter uma aula com vocês. Obrigada pela aula, Vera. Tchau, Prof. Tá. Ô, prof. Obrigado pela aula, Vera. Calma, Prof. calma, deixa eu só falar. Calma, calma. Calma, gente. Prof. Oi. Prof, tu me manda isso aí no WhatsApp ou no e-mail? Prof, tem que fazer a chamada. Tá. Escuta Antes de aqui. tu ir pela sexta, tu Ah, consegue mas mandar? vocês têm que parar de falar para eu fazer, tá? Aqui, ó. Ainda teria algumas coisinhas ali para falar, mas o básico eu já falei. Aí eu quero que vocês leiam a página 102 e 103 do livro com bastante atenção. E eu vou mandar a tarefa por e-mail, tá? Vou fazer a chamada agora. Pera. Ô, prof, tem algum efeito colateral quando rompe ou sei lá? Não. Não seria mais fácil só colocar o nome no chat de quem tá aqui, tipo, cada um coloca o seu